João 10, capítulo 10, a palavra de Deus diz assim: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Coloca aí na versão Almeida Corrigida e Fiel, tem aí a CF? Essa está na NVI, né? O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu gosto desse texto aí, a tenham com abundância. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham com abundância. Por que eu falo que esse é um dos textos mais deturpados da palavra de Deus? Porque esse versículo aqui geralmente é lido em todas as vezes que nós lemos esse versículo, e não deixa de ser também, né? A gente lê falando que é o diabo. O diabo vem senão para matar, roubar e destruir, tá? E não deixa de ser culpa dele realmente, porque é ele quem usa pessoas para matar, roubar e destruir. Só que esse texto aqui, Jesus está falando de pastor, tá? Se você ler esse texto todinho, Jesus está falando dos maus pastores, de maus cuidadores, pessoas que cuidam de maneira errada. Aí ele dá um exemplo ali de um curral, né? Naquela região onde se guardavam muitas ovelhas, pessoas guardavam. Se você ler o texto todinho aí, eu vou ler. Coloca aí a partir do versículo 5, para não deixar sombra de dúvida alguma. Mas de modo nenhum seguirão um estranho. Tá, volta no 1. Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. E o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz do estranho. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que ele dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e abundância. 11. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. 12. Mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Então aqui ele estava falando daqueles que roubam as ovelhas, aqueles que são mercenários com as ovelhas. Nesse versículo, João 10, 10, que geralmente a gente fala o ladrão, daí a gente fala é o diabo que vem para matar, roubar e destruir. Jesus estava dando esse exemplo, porque lá é o seguinte, aqui eu já expliquei, vou explicar novamente. São vários pastores, são várias pessoas que cuidavam de ovelhas, mas o curral era um só, era um cercado de pedras, assim, digamos dessa altura, que as ovelhas não podiam sair, e ali dentro elas eram cuidadas, e as pessoas iam na noite, durante o dia eles soltavam as ovelhas, e à noite eles guardavam essas ovelhas nesse curral único, um curral enorme, que todos os pastores colocavam as ovelhas no mesmo lugar. Então, ele está falando aqui, o bom pastor, ele chega na porta, o porteiro abre. Ali no 3 ele falou, só olha o versículo 3 desse texto, como é que ele fala aqui, olha. A este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas e traz para fora. Porque a ovelha, ela conhece a voz do pastor. O pastor chega só na porta do curral, milhares de ovelhas, ele fala, as ovelhinhas dele já levantam a cabeça e já segue onde ele está indo, segue a voz dele.
né? Aí ele fala, mas o ladrão, ele vem por outras partes, ele pula o muro, ele vem por janela e não entra pela porta. Esse é o texto que nós estamos lendo aqui. Mas eu quero focar nesse versículo aqui, João 10, 10. O ladrão vem senão para matar, mas como eu disse, não deixa de ser também a ação de Satanás, né? O que quer destruir as ovelhas. O ladrão não vem senão para matar, roubar, matar e destruir. Ponto e vírgula. E aqui, irmãos, eu quero trazer uma revelação de Deus para a sua vida. Ponto e vírgula. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. E por que eu estou falando desse versículo essa semana? Essa semana, em vista de tantos enfermos e pessoas que estavam acometidas por essa doença, e nós orando num grupo de pastores, primeiro eu conversei com o JJ sobre isso, e depois com o pastor Sérgio. E nós entramos no consenso sobre essa questão desse versículo aqui, no que se faz que esse versículo, e depois disso, inclusive eu conversei com algumas pessoas, ovelhas, sobre essa questão. Alguém aqui já passou pelo Covid, nesse tempo que nós estamos tendo essa pandemia mundial? Quem aqui já passou pelo Covid, se é que você pode dizer que passou? São várias as pessoas que passaram pelo Covid aqui. Eu levantei a mão porque eu passei também. Orar mais. E é fato, irmãos, que nós que passamos pelo Covid, em dado momento, a gente bate uma preocupação, bate um desespero. Mas por que bate um desespero naqueles que estão passando por algum tipo de enfermidade? Por conta das notícias das quais nós somos cercados. E a gente tem a mania de focar sempre na coisa ruim que está acontecendo. É claro, está evidente, estão falando o tempo todo. Só que, não querendo desmerecer de maneira alguma aqueles que perderam ente querido, eu perdi várias pessoas queridas já, que viveram à minha volta. De 400 e poucos mil pessoas que morreram, digo no Brasil, se não me engano, mais de 10 milhões já foram curados. Se eu estou errado, por favor, alguém me corrija. Se não me engano, são mais de 10 milhões de curados. E a gente foca nos 300 e poucos mil que morreram. E isso piora ainda o nosso estado, por conta do emocional. Aí a conversa que eu tive com essas pessoas nessa semana é sobre isso aqui, que esse versículo aqui, ele tem duas partes. Tem duas partes. O ladrão vem senão para matar, roubar e destruir. Roubar, matar e destruir. Ponto e vírgula. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham com abundância. Essa é a promessa de Jesus. Esse é o que Jesus está falando para a igreja. Então, em qual parte você vai crer? Em qual parte você está dando mais atenção? Em qual parte desse versículo você está dando mais plateia? Para a promessa daquilo que o inimigo veio fazer, para a promessa daquilo que o ladrão veio fazer, ou para o que Jesus falou que quer para a sua vida? Aí já é a escolha nossa. Aí já somos nós quem escolhemos. A qual dessas duas partes do versículo, que são duas partes, tem um ponto e vírgula ali, parada. Qual das duas partes você está vivendo em sua vida? O tempo todo preocupado com o que veio matar, roubar e destruir? Ou você também leva em consideração essa palavra de Jesus para a sua vida? Aquele que recebe a segunda parte do versículo, diz aí, eu recebo. Meu Deus, não passou do teto. Aquele que recebe a segunda parte do versículo diz aí, eu recebo.
Amém, glória a Deus. Gente, e é assim, e é por isso que eu quero conversar com os irmãos nesta noite em cima desse versículo. Mas antes de falar disso tudo que nós estamos vivendo, eu quero passar um pequeno videozinho. O videozinho tem 2 minutos. Só para contextualizar a situação aqui. Apaga essa luz da frente aqui, fazendo um favor, para o pessoal enxergar melhor esse vídeo. E coloca aí o vídeo para mim, fazendo um favor, com áudio. Ligou o áudio? Ligou. Presta atenção, irmãos. Pode aumentar o volume. Não é uma tragédia. Essas coisas acontecem. Um jovem adoece no verão, um senhor é atropelado por um táxi, a biópsia aponta que o tumor é maligno. Essas coisas acontecem todos os dias. E todos os dias saímos de casa achando que jamais acontecerá conosco. Uma doença leva embora um pai. O médico comunica um exame preocupante. Uma moto atravessa um sinal fechado. Todos os dias isso acontece. E todos os dias nossos planos são os mesmos. Trabalho, almoço, trabalho, jantar. Não acho que seja uma tragédia quando essas coisas acontecem com a gente. Dizemos que tragédia, morreu tão cedo. Não acho que seja uma tragédia. Acho que a vida é um amontoado de causa e coincidência. Acho que hoje estamos aqui e amanhã não estamos mais. Uma tragédia é não agradecer por esse tempinho que estamos aqui. Uma tragédia é não valorizar a vida em família. Uma tragédia é trocar o sorriso do nosso filho pelo celular. Um passeio em família pelas preocupações do trabalho. Uma tragédia é não abraçar as pessoas hoje. Uma tragédia é passar a vida em branco. Uma tragédia é achar que um dia vamos ser felizes. Hoje não. Uma tragédia é achar que não vai acontecer com a gente. E a vida vai ficando para depois. Um dia eu mudo de emprego. Um dia eu digo que eu gosto dela. Um dia eu faço essa viagem. Um dia eu vou ser voluntário nesse projeto. Acho uma tragédia quando aprendemos a valorizar o que a gente tem só depois de perder. Acho uma tragédia viver de aparência. Acho uma tragédia ter comprado coisas achando que isso seria felicidade. Acho uma tragédia trabalhar em algo que você odeia. A morte não é uma tragédia. Tragédia é quando a gente não viveu. Bem, só isso. A morte não é uma tragédia. Tragédia mesmo é quando a gente não viveu. Quando a gente não aproveita a vida. Esse jornalista, Marcus Piangers, alguma coisa assim, o nome desse jornalista escreveu isso aí. Ele escreveu esse texto depois que a irmã dele recebeu um diagnóstico de câncer. Ele passou um tempo sem publicar esse texto, pensando ser insensível o texto. Mas ele acabou publicando. Às vezes a gente até pensa que realmente seja insensível esse texto. Mas eu não posso deixar de discordar dele. Não posso deixar de concordar com ele, quer dizer. Porque nós temos tantas oportunidades de viver as coisas todos os dias. E todos os dias estamos deixando para depois. Quantas e quantas pessoas visitam a igreja e falam assim: pastor, semana que vem eu volto. Um dia que Deus tocar no meu coração, eu venho de vez. Mas pode ser que seja a sua última vez. Pode ser que você não tenha mais chance. Pode ser que você amanhã não tenha mais chance de abraçar a sua esposa, de abraçar a sua mãe, de abraçar o seu pai. Tragédia mesmo é deixar essas coisas para depois. Tragédia mesmo é viver isso. Que foi o que ele disse aqui, né? Essas coisas acontecem. Um jovem adoece no verão, um senhor é atropelado por um táxi, a biópsia aponta que o tumor é maligno. Essas coisas acontecem todo dia. E todos os dias saímos de casa achando que jamais acontecerá conosco. Uma doença leva embora o pai, o médico comunica um exame preocupante, uma moto atravessa o sinal fechado. Todos os dias isso acontece.
E todos os dias nossos planos são os mesmos: trabalho, almoço, trabalho, jantar. Não acho que seja uma tragédia quando as coisas acontecem com a gente. Dizemos, que tragédia, morreu tão cedo. Não acho que seja uma tragédia, acho que a vida é um amontoado de causa e coincidência. Acho que hoje estamos aqui e amanhã não estamos mais. Uma tragédia é não agradecer esse tempinho que estamos aqui. Uma tragédia é não valorizar a vida com a família. Uma tragédia é trocar o sorriso do nosso filho pelo celular. Uma tragédia, um passeio em família pelas preocupações de trabalho. Uma tragédia é não abraçar as pessoas hoje. Uma tragédia é passar a vida em branco. Uma tragédia é achar que dia que vivemos ser feliz, não hoje. Uma tragédia é achar que não vai acontecer com a gente e a vida vai ficando para depois. Um dia eu mudo de emprego, um dia eu digo que gosto dela, um dia eu faço a viagem, um dia eu vou ser voluntário nesse projeto. Tanta coisa que a gente vai deixando para depois. Tanta coisa. Aí vendo esse vídeo, pautado nisso que nós lemos no versículo, será que nós estamos vivendo em prol da primeira parte do versículo, preocupado o tempo todo, e nos esquecendo totalmente disso que Jesus falou? Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham com abundância. E estamos deixando de viver, irmãos, preocupados com o que o inimigo vai fazer o tempo todo. Será que, pensando nisso, nessas tragédias que ele falou aqui no vídeo, pensando nessas tragédias reais que nós vivemos todos os dias, será que nós não estamos alimentando tragédias em nossas vidas? Outro dia eu liguei para uma moça de Ouro Preto, esqueci o nome dela. Ela é dona de uma floricultura. Aí eu perguntei para ela, qual o valor de um buquê de flores? Alguém aqui sabe o valor de um buquê de flores, gente? Quem? R$100 por aí? Mais de 100. Tem gente que andou ganhando buquê de flores por aí. Alguém aqui sabe o valor de uma coroa de flores? R$240. Simples, né? A simples. Aqui ela me passou o preço, era 580, se não me engano. Mas eu prefiro perguntar para o povo aqui, que ela é meio careira. A coroa de flores é bem mais cara do que o buquê de flores. Uma rosa é o que aí? Quem sabe o valor de uma rosa, gente? Quanto? 15? Esse povo entende, né? R$15. E o pessoal prefere e sente comoção no coração de comprar a coroa, porque já não tem mais como comprar o buquê, não tem mais como comprar uma rosa, não tem mais como dar um abraço. Aí vai lá e compra o que é mais caro, para compensar o tempo perdido, para compensar o remorso por não poder mais abraçar, porque poderia ter feito isso antes e não fez. E é bem mais barato comprar uma rosa, uma flor, e presentear a pessoa amada, para a pessoa se sentir amada, né? Como diz lá em 1 João capítulo 3, versículo 18, eu li esse versículo, se não me engano, semana passada. 1 João 3,18, que o amor seja não somente de palavras, mas também por gestos, né? Meus filhinhos, não amemos de palavra e nem de língua, mas em obra e em verdade. Faça alguma coisa também, gente.
E aqui eu quero falar justamente disso, de algumas coisas que nós estamos deixando de viver. De fazer a diferença dentro de casa, de deixar um recadinho na geladeira para a esposa, de deixar um recadinho para o esposo. Aí às vezes a vida é só cobrança, é cobrança o tempo todo, um cobrando o outro. Parece uma vila de universitários, só mora junto. E divide as contas. A família de vocês é mais do que isso, a casa de vocês é mais do que isso. É tempo de valorizar a pessoa, de valorizar aquilo que Deus colocou na sua mão, valorizar melhor o nosso tempo de viver. Então, assim, uma das tragédias da nossa vida, deixar de viver momentos melhores em família, deixar de aproveitar o tempo com a sua família. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8, eu falo muito desse versículo aqui, né? Já li várias vezes esse versículo aqui, 1 Timóteo 5, 8. Se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel, é pior do que o incrédulo. A pessoa quer fazer de tudo na igreja, quer fazer tudo bonitinho na igreja é o santão, é o adorador, mas em casa está tudo acabado, em casa está tudo destruído. Meu irmão, minha irmã, reveja as suas prioridades. Na rua, com os amigos, ri para todo mundo, conversa com todo mundo, celebra com todo mundo. No trabalho, é sorrindo o dia todo, mas chega em casa, carrancudo o tempo todo. Que isso? É ali que estão as pessoas que vai ficar contigo se você for internado. E que vai ficar com o seu celular também, enquanto você estiver lá. Se isso te preocupa. Vamos cuidar bem dos nossos, gente. Cuidar bem dos da nossa casa, dos da nossa família. Esses tempos atrás, um casal, tinha 3 meses de casado. Estavam pensando em se separar. E de verdade. Mas sabe qual era o problema principal do casamento dos dois, irmãos? Sabe qual era o problema? Vou expor aqui para os irmãos. Era o tubo de pasta de dente. Que é um problema recorrente, inclusive, né? Um gosta de apertar no meio, outro gosta de apertar aqui. Mas a pessoa foi sempre ensinada de um jeito. É igual lá em casa. A Beloni de vez em quando fala, Eubadias, se você quiser, quando não tiver mais pasta no tubinho, você pode jogar fora e pegar outra nova na despensa. Não tem problema não, que eu fico esperando ela pegar, mas não é porque eu quero que ela faça. É porque eu cresci numa casa que nós tínhamos 9 irmãos. E era todo mundo dentro de casa. Então, o tubo de pasta não acabava enquanto não passava a tesoura nele, enfiava a escova lá dentro, até a última gota a gente pegava de pasta. Então, assim, eu cresci com isso. Então, enquanto eu puder, depois de enrolar ele, ainda tem o negócio de cortar ele. A Beloni não, já não está dando mais para apertar, joga fora, tá certo. Então, assim, as pessoas vivem em mundos diferentes, mas, gente, eu vou falar a verdade para você. A gente que já passou aí mais de 20 anos de casado, se o problema do casamento fosse esse negócio de tubinho de pasta, ou de que lado vai ser colocado o papel higiênico, se é assim ou se é assim. Se esse fosse o maior problema, gente. Os anos vão passando, vocês vão aprendendo a conviver um com o outro, tá? É maravilhoso, a gente chega, tem vez de eu chegar lá no portão, a Beloni já olha assim, já fala para os meninos, hein? Nem fala nada do seu pai. Espera uma meia hora. Porque ela já conhece.
Mas não, tem gente que prefere alimentar o negócio. O que você tem? O que foi? O que está acontecendo? Irmãos, a Bíblia fala fugir da aparência do mal. Se você vê que a sua mulher está nervosa, pergunta depois para ela. Não, agora não é a hora não. Talvez o problema seja o fato de você estar sempre cansado. Né? Isso é outra tragédia em nossas vidas. O cansaço é um ladrão. O cansaço, eu tenho dito aqui, um ladrão, né? O cansaço, ele rouba momentos de nossas vidas que nós deveríamos viver para ser um refrigério lá à frente. Às vezes, a pessoa planeja na mente dela, poxa, hoje eu vou sair, eu quero lanchar, eu quero jantar fora, eu quero sair para comer um lanche com meu esposo. Aí chega o maridão lá, de noite, o que você acha de nós hoje sairmos para comer fora? E eu nem estou falando aqui do dinheiro que você está pensando já que vai ter que gastar, não, estou falando aqui do seu cansaço. Aí você olha para sua esposa e fala assim, não, eu estou cansado. Existe o cansaço, mas toda vez, nunca pode. Que talvez ela planejou na mente dela assim, não, eu podia sair com meu esposo, lanchar e tal, depois ter uma noite romântica com ele. Sabe por que eu estou falando que o cansaço é um ladrão? Porque lá na frente, quando vocês tiverem uma briga, que possivelmente essa briga seja séria, esse dia em que vocês estiveram juntos, pode servir de refrigério, porque vocês vão se lembrar de bons momentos. Aquele momento em que seu filho pede para brincar contigo, e você nunca pode. A série que a sua filha quer assistir contigo, você nunca pode. Estou cansado. Lá na frente, quando chegar o tempo de possivelmente ter alguma rebeldia, e você chamar essa pessoa para conversar, hein? Você se lembra que eu sempre estive contigo? Que eu sempre estive ao seu lado? Não esses coleguinhas seus da rua que estão te oferecendo droga? Mas não. Sempre foi no bicuda. Aí quando chega aqueles rapazinhos com short aqui, andando todo assim, cheio de brinco na orelha, que você estranha, mas ele fala palavras de carinho para ela, fala palavras de amor, coisa que você como pai nunca fez, que você como mãe nunca fez. Aí as pessoas estranham, poxa, como é que pode uma menina sempre teve tudo, a melhor faculdade oferecida a ela e se envolveu com um vagabundo? Por quê? Porque o vagabundo ofereceu amor e a família não. Isso é tragédia. Deixar de ter tempo para os seus, deixar de ter tempo para a sua família, deixar de ter tempo para a sua casa. O cansaço é um ladrão. Ele rouba esses momentos. E o descanso, irmãos, é algo necessário. Deus não precisava descansar. Fez o mundo em 6 dias, formou tudo em 6 dias, no 7º ele descansou. Por quê? Porque ele não precisa descansar. Ele não tem corpo, ele não se cansa, ele é eterno. Ele descansou para mostrar para a gente que a gente trabalha, a gente forma as coisas, depois tem um dia para a gente curtir o que a gente fez. Tem um dia para a gente curtir, usufruir daquilo pelo qual nós trabalhamos. Porque senão a máquina dá problema. Começa a dar problema na máquina com o tempo, irmãos. Vamos cuidar, povo de Deus. Cuidar da sua família, cuidar da sua casa, abraçar mais. Dizer que ama, abraçar. E nós tem aquele livro. Como é que é o nome daquele livro que o JJ falou na pregação dele?
no culto de casais? As 5 linguagens do amor. Obrigado. Você é bênção de Deus na minha vida. As 5 linguagens do amor. E as pessoas têm linguagens diferentes, né? Eu, por exemplo, eu não sou muito de toque, de carinho. Eu não gosto muito desse negócio de ficar me alisando, essas coisas assim, e de ficar passando a mão em mim. Eu não sou touchscreen, eu não sou o celular para ficar me... Mas a Beloni já gosta de carinho, a Beloni gosta que passa a mão no cabelo dela, a Beloni gosta que faz massagem, essas coisas assim. Então assim, nós aprendemos dessa forma. Eu faço carinho nela, mas só que ela já sabe que eu não gosto muito disso. E vivemos bem por conta disso. Só você respeitar o espaço do outro, que o outro gosta, que vai dar tudo certo, gente. Outra coisa que atrapalha, levar tudo para o pessoal. Levar tudo para o pessoal. Efésios capítulo 6, versículo 11. Efésios 6, 11. Se não estou enganado. Revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. 12. Porque não temos que lutar contra a carne ou sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século. Ele está falando aqui, não é contra pessoas, não é contra a carne ou sangue a nossa luta, não é contra o outro a nossa luta, e às vezes nós estamos fazendo isso, estamos nos degladiando, estamos discutindo, é na igreja, é em casa, é no trabalho, e você não consegue entender que talvez você esteja passando por uma luta espiritual. Quer ver? Jesus passou por isso. Mateus 16, 23. Mas Jesus é o que mais passou por isso, né? Mateus 16, 23. Aqui é o seguinte, Jesus estava explicando o que ele tinha que passar. Irmãos, eu vou ter que sofrer na mão dos fariseus, dos sacerdotes, vou apanhar, vou ser crucificado, vou ressuscitar. Explicando tudo para os discípulos nos versículos anteriores. Aí Pedro olhou para Jesus e falou assim, não, Senhor, o Senhor não vai precisar de passar por tudo isso. Se fosse o Obadias, na hora falava, então me dá outra, porque eu não quero ser crucificado. Agora Jesus não. Jesus tinha foco. Jesus sabia que ele ia ter que passar por isso para salvar a humanidade. Então o que Jesus fez? Na hora que Pedro tentou desanimar ele do foco dele, na hora que Pedro professou essas palavras para ele, ele olhou para Pedro e falou assim, ele porém voltando-se a Pedro disse, para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreende as coisas que não são de Deus, mas só as que são dos homens. As coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Quando Pedro falou isso para ele, que era uma palavra de desânimo, é uma palavra que ia tirar ele do foco, que ia tirar ele do objetivo dele, sabe o que ele fez? Ele repreendeu o verdadeiro culpado do problema. Ele parou de andar com Pedro? Ele parou de ficar junto de Pedro? Não. Ele repreendeu Pedro? Ele brigou com Pedro? Não. Para trás de mim, Satanás. Eu não quero que você fale isso para ninguém também na rua aí, né, irmão? A pessoa contrariou você no emprego lá, o seu gerente mandou fazer alguma coisa que você sabe que não era para você fazer, você, para trás de mim, Satanás. Não faz isso não. Você vai perder seu emprego. O que eu estou querendo dizer aqui é que a nossa luta não é contra pessoas. E você tem o costume, você não, perdão, nós temos o costume de levar as coisas para o pessoal. Tudo é contra mim, estão tramando contra mim, estão ali num grupinho conversando, é a meu respeito. Falou alguma palavra que você não gostou, já levou para o pessoal, já não fala mais com a pessoa. Passa 5, 6 dias, 10 dias, sem falar com a própria esposa, ou com o esposo, emburrado. E o inimigo fazendo a festa na sua casa, porque o verdadeiro inimigo está lá, rindo da cara de vocês, enquanto vocês estão se degladiando.
Ficai firmes para lutar contra as astutas armadilhas do diabo. Ele é sujo. Ele não tem corpo. Ele não sente gosto de nada, ele não sente cheiro. Ele não pode beber uma Coca-Cola, não pode comer uma macarronada. E você pode. E por isso ele morre de inveja de você. Ele não pode ter família. Você foi formado pelas perfeitas mãos de Deus. Ele não. Por isso, naturalmente, ele já tem raiva, tem ódio de ti. Ainda mais você aceitar Jesus. Aí que o diabo fica endemoniado mesmo. E às vezes a gente fica caindo nas armadilhas dele. Por bobeira. Coisa boba. Então, às vezes a gente está alimentando tragédias em nossas vidas. Como diz o vídeo ali, é claro que na nossa concepção, e é sério, é certo que qualquer morte de qualquer um que a gente conhece ou que não conhece também, é uma tragédia, principalmente para as pessoas que o cercam. Mas posso considerar também como tragédias isso tudo que eu estou falando aqui. Deixar de ter vida e vida em abundância, irmão. Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. E a gente está deixando de viver, deixando de seguir em frente, deixando tudo para amanhã, como se nós tivéssemos realmente amanhã. Aqui eu estou citando a Bíblia, não a música do Renato Russo, viu, gente? A palavra de Deus diz em Tiago que a nossa vida é como um vapor que nasce e logo desaparece, né? Quem somos nós para marcar um compromisso para amanhã? Se Deus quiser, amanhã eu faço. Talvez hoje é o dia, depois do culto, quem sabe, mandar uma mensagem assim: oi, tem tempo que eu não falo contigo, como é que você está? Para um pai, para o irmão, para a mãe, para um tio, para o avô, para a avó. Porque, gente, depois que se foi, o que você pode fazer é gastar os R$ 240 que a Josiane falou na coroa de flores. Não dá mais. Aproveitar o tempo com a sua esposa. Aproveitar o tempo com seus filhos. Quando Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância, Ele não está falando de helicóptero, de avião, do carrão do ano, não. Ele está falando disso que realmente importa em nossas vidas. Quer um carro do ano, irmão? Quer um helicóptero? Quer um avião? Beleza, não tem problema nenhum você querer isso, sonhar com isso. Vai trabalhar. Deus quer te dar paz, Deus quer te dar alegria, Deus quer te dar plenitude de vida, para que você viva bem com os seus, para que você viva bem em sua casa. Para terminar, eu quero só ler um texto com os irmãos. Você pode ficar de pé que eu quero terminar com os irmãos. Mateus capítulo 18. Mateus 18, eu vou ler do 23 ao 35.
23. Por isso o reino dos céus, é do 18, 23 mesmo. Por isso o reino dos céus pode se comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. Eu vou ler até o 35, pode ir. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia, abre o canal 5 aí, um que lhe devia 10.000 talentos. 25. E não tendo ele com o que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros. E lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deve. Então o seu conservo, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devia tu também igualmente ter compaixão do seu conservo, como eu tive misericórdia de ti? E indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se de coração não perdoar de cada um ao seu irmão as suas ofensas. Aqui ele está falando sobre perdão, sobre a grande perda, o perdão. O Senhor é fiel e justo para lhe perdoar todos os pecados, meu irmão, minha irmã. Ele pode perdoar tudo que de errado que você fez, se de coração você pedir perdão pelas suas ofensas. E o seu pecado, não importa qual seja o seu pecado provocou a morte de Cristo naquela cruz. O seu pecado, o meu pecado é culpado da morte de Cristo na cruz. Esse é o valor do nosso pecado. E Ele nos perdoa com morte de cruz. E nós fomos ofendidos por alguém. E nós fomos traídos por alguém. Não temos a capacidade de perdoar o próximo. A conclusão que nós temos que chegar então é que nós nos achamos melhores do que Deus. Deus tem que te perdoar. Mas você não pode perdoar o próximo. Você não pode perdoar aquele que te feriu. Você não pode perdoar aquele que te ofendeu. A única conclusão que se chega neste momento é de que você se acha melhor do que Deus, porque Deus te perdoa. Deus perdoa as suas ofensas. Deus perdoa os seus pecados. É tempo de viver, irmãos. É tempo de deixar o que se passou para trás. É tempo de deixar essa tragédia interna sua para trás e viver a plenitude do que Cristo tem para ti. Deus tem chuva de graça para todos nós, só que a mágoa, o ressentimento em nossos corações é como se fosse um guarda-chuva. Você andando com o guarda-chuva aqui dentro da igreja, por conta da sua mágoa, por conta do seu ressentimento, a chuva da graça de Deus está caindo em todos, a chuva da graça de Deus está caindo nos irmãos ao seu lado, mas você está com guarda-chuva, porque você não tem como largar isso na sua vida. Deixa o que se passou. Deixa os desentendimentos, deixa os que te feriram, os que te magoaram, os que te traíram para trás.
Romanos 12, 19, Deus fala assim: minha é a ira, minha é a vingança, não vos vingueis a vós mesmos, deixa comigo. É como se Deus estivesse falando assim, é porque Deus conhece o coração de cada um, irmão. É Deus quem conhece o que se passa em cada um. É Deus quem conhece a vida de cada um. Por isso Ele vai tratar as pessoas conforme a necessidade de cada um.